Shalom, povo de Deus abençoado. Vamos meditar em mais um texto da palavra do Senhor, gente. Hoje é Salmo 73, verso 1 em diante diz: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Pensa bem, aqui Asaf, um levita, um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, ele começa a olhar para a prosperidade dos ímpios, porque eles estavam aqui nesse momento, o povo de Israel passando por um período muito difícil, e quando ele olhava para os ímpios, ele via os ímpios prosperando, ele via os ímpios tendo tudo aquilo que eles queriam ter, comer tudo aquilo que eles gostariam de comer, não é? Eles tinham direito a tudo, as melhores casas, tinham os melhores cavalos, tinham tudo de bom e do melhor. Então, ele começou a questionar Deus, a duvidar de Deus, não é? Daquilo que Deus poderia fazer. E isso acontece conosco também. Quando nós esquecemos o que Deus tem feito por nós começamos a nos tornar murmuradores. E a palavra do Senhor, ela nos diz no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Porque quando nós começamos a esquecer os benefícios do Senhor na nossa vida, nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos afastamos da casa de Deus, na verdade. Às vezes eu fico observando, sabe, gente? Nós podemos até sentar em qualquer lugar que a gente quer na igreja, né? Estando dentro do templo, amém. Mas eu me lembro muito de que um pastor falava quando eu era jovem. Ele falava assim: se você tem o costume de sentar só nas primeiras cadeiras, depois você vai se afastando, senta no do meio, depois mais para trás, depois lá nas últimas, não demora muito você estar do lado de fora. Eu não estou falando que isso é no geral, não, mas isso acontece sim, né? E aqui nós podemos ver que quando ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios, a Bíblia diz que os meus pés quase se desviaram, quase que Asaf, um homem de Deus, se desvia, porque os olhos dele, em vez de estar focados no Senhor, ele focou os seus olhos no mundo, na prosperidade que as pessoas do mundo tinham. Gente, isso é um perigo para a nossa vida. É por isso que a gente vê as pessoas que estão servindo a Deus, de repente as pessoas abandonam Jesus, deixam Jesus, não quer servir mais, afastam da igreja, não quer receber a visita mais do pastor, o pastor liga, ele não atende, o pastor manda mensagem, ele não responde, não é? Por quê? Porque está olhando para o mundo. E quando nós olhamos para o mundo, nós corremos um grande risco de nos desviar da presença do Senhor, assim como aconteceu aqui com Asaf, né? E a Bíblia diz que os seus pés quase que escorregaram. Será que você está nessa situação? Será que os seus pés estão quase escorregando? Será que você já está faltando aos cultos? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou hoje. Aí você fica aquele dia. Aí chega na quinta, você diz, não vou hoje também não. Domingo eu vou. Aí quando chega no domingo, você fala, não vou hoje não, eu vou na terça-feira. E por aí vai passando, quando você pensa que não, você está dentro de casa sem querer congregar. Porque muitas vezes você está olhando para os outros ao invés de olhar para Jesus. E a Bíblia fala que nós devemos olhar para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então essa palavra fica aí para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém?